Estamos aqui numa propriedade em que foi realizada a colheita da cultura do milho. Após isso, foi realizado os manejos iniciais do solo, com o processo inicialmente de aração e posteriormente de gradagem. Só que agora existe um passo muito importante que deve-se saber. Será que é preciso realizar a correção do solo nessa área? Para saber ou não se deve-se realizar a correção do solo, é importante saber qual o teor de pH desse solo. Para isso, o pH ele fica na escala de 0 a 14. A escala abaixo de 7, ou seja, do 0 ao 7, significa que o solo ele está ácido. Acima do 7, ou seja, do 7 ao 14, significa que o solo ele está alcalino. E se caso a numeração estiver em 7, o solo está neutro. Para isso, para fazer essa medição do pH, a gente vai estar utilizando o medidor de pH. Com esse medidor aqui, em apenas 10 segundos você consegue ter o resultado do pH desse solo para a partir disso estar vendo se há necessidade ou não de estar realizando a correção. Eu vou estar mostrando para vocês como estar utilizando o medidor agora. Com o medidor em mãos, a primeira coisa a se fazer é verificar a posição que se encontra essa chavinha aqui atrás. Nessa chavinha você faz a alteração da medição do pH para a medição da temperatura do solo ou então vice-versa. Nesse caso, a chavinha se encontra na posição da temperatura, ou seja, caso eu inserisse o medidor no solo agora, ele ia detectar qual a temperatura que se encontra no solo. Mas no caso a gente quer saber o pH. Para isso, você vai fazer a mudança. É muito simples, só empurrar a chavinha. Então no caso agora, ele vai fazer a medição do pH. Virando para cá novamente, você vai ligar ele. Então temos o botão ON aqui. Pressionando o botão ON, já vai aparecer as informações iniciais aqui no visor, inclusive com um pH 7. Mas no caso, esse é um valor que aparece toda vez que inicia aí, o medidor. Para isso, a gente vai estar testando agora e mostrando o pH desse solo. Bora lá! Mas antes, é muito importante verificar a haste dele e arrancar essa capinha. É uma capinha de proteção para não ocorrer nenhuma contaminação. Arrancou essa capinha de proteção e você vai inserir o medidor no solo. Você vai achar uma superfície, de preferência uma superfície que já está úmida, uma superfície um pouco mais simples de você conseguir estar inserindo. Então você vai inserir cerca ali de 5 a 4 centímetros e você vai aguardar alguns segundos. Passado então os 10 segundos, como foi possível ver, o pH desse solo ele se encontra em 7, ou seja, é um pH levemente alcalino, mas pode se considerar um pH neutro. Para a cultura do milho, por exemplo, é um pH ideal. Nesse caso, então, não existe a necessidade momentânea de estar realizando uma correção nesse solo. Caso o pH ele se encontrasse muito abaixo do nível de 7, aí existiria sim a necessidade de estar realizando uma calagem, ou então, caso se encontrasse muito acima desse valor, haveria necessidade de estar realizando uma aplicação do enxofre para correção. Você que quer solicitar esse medidor e levar ele aí para sua casa, para sua propriedade, não perca tempo, acesse agora o primeiro link aqui da descrição.